Começou a falar embolado, estava endemoniado. Ela repreendeu o demônio dele. Então existem essas coisas dentro de igreja. Não se engane. Por isso que eu sempre digo para os irmãos aqui, eu tenho orientado, se você quiser, você fica à vontade. Mas irmão, ó, nem todo mundo que se diz ser cheio do Espírito Santo, que profetiza, aquilo ali é Deus não, viu? Você vai lá no centro espírita, ele também diz onde é que está a fotografia daquele filho seu que morreu. Ele também fala como era o nome do seu filho que morreu, o seu filho que partiu para a eternidade, o que é que ele gostava de pão com manteiga, de manteiga com pão, né? O Espiritismo faz isso, né? Fica adivinhando as coisas. Existem muitos espíritos de engano dentro da igreja. E você descobre isso porque você vai convivendo com a pessoa e a pessoa não tem abstinência de nada. Ele é pastor, cheio, né? Cheio não sei de que, profetiza, adivinha o seu telefone, a placa do carro, o seu CPF, o número da RG, né? Falar nisso, Nilton, eu queria a relação dos irmãos aí na secretaria, para mim começar a revelar RG. 380 241 pronto. Já foi uma? Tem alguém aqui assim? Então essas coisas de revelar o CPF, placa de carro, RG, muitas dessas coisas são tudo combinado, tudo estratégia dentro da igreja, para enganar os fiéis, e o povo fica ludibriado. Aí você vai andar com um pastor desse, aí me diga uma coisa, o pastor chega aqui, prega, o povo desaba, aquela alegria, prega, arrebenta tudo, aí você leva o pastor para o restaurante. Aí quando você vai pagar a conta lá do restaurante, do hotel que ele ficou hospedado, só tem uísque. O que é que você diz de um pastor desse? Aí você está almoçando aqui com o pastor, com o pregador, com o homem de Deus, almoçando com ele. Aí ele está lá almoçando com você. Aí, na hora que ele está almoçando com você, passa uma mulher bem bonita, daquelas mulheres feitas no pincel. Tem umas por aí assim, né? Aí o pastor tira o óculos, olha para a mulher e fala... Aí solta uma cantada para ela. Pastor, igreja, usado por Deus tremendamente. Bota a mão, todo mundo cai. Aí o que é que você diz de um pastor desse? Para mim é charlatão, vagabundo, não tem vida, não presta. Eu não quero entrar nesse assunto. Vou voltar aqui para o Espírito Santo. Espírito Santo. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas. E de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falasse. Então, eles estavam cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas. Ora, estavam morando em Jerusalém, judeus temente a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas, e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Deixa eu explicar isso aqui. Tem igrejas por aí, teologicamente, que defendem que o batismo no Espírito Santo só aconteceu em Pentecostes, não acontece mais nos dias atuais. O batismo no Espírito Santo, ele aqui não era a língua dos anjos. Estou falando de outras igrejas que pregam assim. Não era a língua dos anjos, e eles falavam na língua do país que cada um ali pertencia. Eu não creio assim. Eu creio que o batismo no Espírito Santo existe. O batismo no Espírito Santo acontece nos dias atuais. Você pode ser cheio do Espírito Santo, mas às vezes não é batizado no Espírito Santo, porque falta em você a evidência de línguas estranhas. Outra coisa, o fato de você falar em línguas estranhas, língua dos anjos, não quer dizer que você vai falar a língua de outros países que existem no mundo atual, né? Mas existem casos esporádicos que acontecem
da pessoa falar em línguas estranhas e o que está sentado na sua frente, escutando, entender na sua própria língua. O milagre acontece. Eu já vi um irmão pregando a palavra, normalmente brasileiro, mal fala o português, e um dia ele estava pregando numa igreja e tinha uns irmãos que eram da França, estava sentado no banco da frente, e aquele irmão foi tomado em línguas estranhas, língua dos anjos, e os franceses estavam entendendo na sua língua da França, entenderam tanto, compreenderam tanto, que vieram à frente aceitar a Jesus. Então acontecem esses milagres, são maravilhas que acontecem no mundo espiritual, pentecostal, de igreja que gosta de barulho. E acredita na evidência do batismo do Espírito Santo. Só para rebater esses que pregam que o batismo do Espírito Santo foi só nesse dia de Pentecostes, se nós formos lá para Atos 19, a partir do 2, quando Paulo impôs as mãos, e até bom que coloque, que aí é como o senhor explica, sobre o batismo do Espírito Santo, que na hora que ele impôs as mãos, eles receberam o batismo de João. Atos 19, 2. Disse-lhes. Vai até o... Lê aí, irmãos, para mim, vocês aí. Disse-lhes: recebeis vós o Espírito Santo quando cresceis? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Água, João Batista. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que crescesse no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Está vendo aí? Está provado que não foi só no dia de Pentecostes. Está provado que não foi só em dia de Pentecostes. E o Espírito Santo que eles falaram, nunca ouvimos nem falar do Espírito Santo, que era uma doutrina nova, né, pregada pelo apóstolo Paulo. João não pregava isso, mas João avisou: eu batizo com água para arrependimento de pecado. Aquele que vem após mim, não sou digno de arrumar a sandália, né? Cadastro da sandália dele. Esse Jesus os batizará com o Espírito Santo e com o Espírito Santo e com o Espírito Santo e com fogo. Vamos separar Espírito Santo do fogo. Vou explicar. Isso aqui nem em faculdade teológica tem, viu? Eu vou explicar. Nem aqui. Vos batizará com o Espírito Santo. Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, Espírito Santo e fogo. Espírito Santo e fogo. Espírito Santo e fogo. Quando você aceita Jesus, eu falei que o coração fica esvaziado, porque estava cheio de demônio. O demônio vai embora da tua vida e você fica vazio. Vazio. Então a casa fica vazia. Casa que eu estou falando é casa. Corpo, casa. Tabernáculo, corpo, casa. Aí quando aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar em você. É como se você tivesse recebido o Espírito Santo como hóspede para morar em você. Então você tem o Espírito Santo. Agora, batizado no Espírito Santo com fogo. Esse fogo aqui é onde está o segredo do pentecostal. É onde está o barulho. É onde está o fogo na mata, queimando tudo, estralando e pipocando. O fogo no canavial. Esse fogo aqui é o copo de água que transbordou
Então, quando você vê uma pessoa batizada com o Espírito Santo, em evidência, línguas estranhas, pipocando, batizado no Espírito Santo com fogo, com barulho. Então, uma coisa é ser cheio do Espírito Santo, outra coisa é ser batizado no Espírito Santo. Está cheio, está cheio. Está cheio. Ficamos em qual versículo aqui? Já está falando sobre isso, sobre o Espírito Santo e fogo. Seria bom que explicasse só 1 Coríntios 12, 10, que fala da variedade de línguas como dom. Porque talvez não tenha oportunidade para falar sobre isso depois. 1 Coríntios 12, 10. Coloca aí, Tiago. 1 Coríntios 12, 10. E a outra operação de maravilhas. Operação de maravilha, Deus só me usou uma vez em operação de maravilha, que eu saiba, né? Operação de maravilha é quando o evento abrange coisas da natureza. Operação de maravilha. Eu estava pregando na casa do irmão, ele, apontei isso aqui. Do irmão não, de uma pessoa não crente. A mulher era crente, o homem não era crente, tinha muitos filhos, uma família muito grande. Fomos fazer um culto lá, instalamos toda a aparelhagem de som na frente da casa, teclado, caixa de som, tudo, uma trabalheira. Na hora que a gente vai começar o culto, o céu fechou. Ficou preto. Aí o dono da casa, que não era crente, falou: esses crentes são muito bons, mas vai cair uma água aqui, e tinha que tirar o som urgente, os instrumentos urgentes. Vai cair água aqui, acabou com os cultos do crente, dando cada risadagem lá, cada gargalhada, debochando. Eu falei para ele: nós somos crentes, servimos ao Deus que é dono da chuva. Vai chover em todo lugar aqui, mas aqui no instrumento não vai molhar o som, não vai molhar os crentes, não vai molhar nenhum crente desse. Aí ele gritou de lá: pastor! Aí tinha gente no meio da rua, irmão. Se aconteceu o que o senhor está dizendo, eu vou aceitar Jesus. E a minha casa todinha, estava a casa todinha assim. Então o senhor vai aceitar Jesus? Se acontecer, sim. Eu quero ver essa chuva cair, molhar tudo ali, aqui ficar seco. Então o senhor vai ver, Jesus me ajuda. Aí eu peguei, botei o povo em pé, né, e fizemos uma oração. Eu digo: senhor não me deixa envergonhado não, porque eu abri a boca, eu não estava nem pensando o que estava falando. E para a honra e a glória de Jesus, irmão, daqui, uma distância de 10 metros, quase se acaba tudo em água. Não molhou um cabelo de um crente, uma roupa, um instrumento, um som. A família todinha aceitou Jesus. E o homem ficou tão assim, cheio, que disse: a partir de hoje minha casa vai ser uma congregação. Então isso aí é dom de maravilha, quando abrange coisa da natureza. A outro, profecia, né? Esse dom de profecia eu gosto, eu amo, eu admiro. Virou comércio dentro da igreja. Você vê que o crente, ele não pode ver um profeta. Se ele vê, ele fica tão agradecido, né, que tem vontade de ajudar, tem vontade. E o profeta, que não existe ministério de profeta, acabou em João Batista, mas existe um dom de profecia que o povo pega para si, o ministério de profeta, quer ser chamado de profeta, honrado como profeta, tratado a pão de ló como profeta. E ele usa o dom de profecia para pedir roupa, sapato, carro, casa, né? Ele usa o dom de profecia para ficar sendo sustentado. Você vê que muito camarada que é profeta, ele não trabalha, ele não tem emprego, ele não quer carteira assinada, porque ele vive só de profecia. Ele profetiza ali, pega o dízimo de um, profetiza lá, pega o dízimo de outro. Ele sobrevive da obra, na profecia, enganando um, enganando o outro, dando calote num, calote no outro. Isso é um dom maravilhoso, lindo, mas que na igreja tem sido usado para as coisas erradas. Mas eu creio no dom de profecia. Pastor, outra pergunta. Fala que vai no banheiro, fala que vai tomar água e deixa isso para lá.
Né? Não faça isso que a pessoa fique envergonhada. E há outro dom de discernir os espíritos. Isso aqui, ó, antigamente, discernir os espíritos. Vê se ninguém quer esse dom. Porque quem tem o dom de discernir os espíritos, tem o dom de saber se aquele profeta está com o espírito de Deus ou está com o espírito do maligno. Porque o maligno também adivinha, né? Há outra variedade de língua. Tem gente, irmão, que é batizado no Espírito Santo e fala uma língua só. Todo o tempo. Tem outros que falam várias variedades de língua. Há outra interpretação de língua. Já viram interpretação de língua? Interpretação de língua é um profeta falando ali e o outro aqui interpretando. É muito lindo. Também é um dom que é de graça. O Espírito Santo pode te dar, se você pedir. Mas a pastora Eliane queria o que que explicasse aqui? O dom de variedade de línguas como dom. Não como. Porque às vezes a pessoa recebe o batismo, mas ela recebe o batismo e fica falando só uma língua. Né? Recebeu o batismo do Espírito Santo. E aí não, aí é a variedade de línguas como dom. E lá é batismo. Quando você é batizado no Espírito Santo, você recebe uma língua, a língua dos anjos. Recebeu. A partir do momento que você começa a falar outras línguas, você já recebeu o dom de variedade de língua, né? Você é batizado, mas já está começando a receber o dom de variedade de língua, e tem outros e outros dons aí. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Eu terminei. Outro dom de maravilha que existe na Bíblia é lá o profeta de Baal, né? Ele mandou fogo, ele está como um dom de maravilha, muito bem. Ora, estavam morando em Jerusalém, já li. Ao ouvir aquele estrondo, juntou-se um grande número, tudo bem, já li. Perplexos e admirados, comentavam uns aos outros: porventura não são galileus todos que estão falando? Por que Galileu? Porque Galileu não era instruído, Galileu eram homens, né, que moravam em periferia, que não eram homens estudados, né, e eles chamavam de galileus, porque não eram homens cultos, não eram homens poliglotas, não eram homens que falavam outros idiomas, né, e eles estavam falando em língua dos anjos e eles escutando no seu próprio idioma. Não é? Como então cada um de nós ouve falar em nossa própria língua materna? A pergunta que eles estavam fazendo. Nós que somos pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito. Existiam ali em Jerusalém homens de todas as nações, estavam vindo, cretense, árabe, e todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa tudo isso? E quando, uma coisa que eu quero aqui explicar, está aí na Bíblia, não sei se a pastora Eliane tem como achar para mim, mas os irmãos que estavam lá falando em língua estavam como se tivessem embriagados. Como é que bêbado anda, irmão? Bêbado. Ele anda assim? Anda assim? Bêbado anda assim? Bêbado não anda assim, né? Com o ombro. É ou não é? Bêbado é assim? Uma pessoa quando está embriagada, ele não fica meio sem ter condições de, né? Quando a Bíblia diz lá que eles não estão embriagados, não estão embriagados, é porque eles estavam tão cheios do Espírito Santo, estavam recebendo, tão cheios do Espírito Santo, transbordando o Espírito Santo, que eles estavam como se tivessem embriagados, entendeu? Como se tivessem embriagados. Então hoje, quando você vê uma pessoa, estes homens não estão embriagados, como vós pensais. Por que estava pensando que eles estavam embriagados? Então quando você vê alguém no Neguébia, está embriagado não, está cheio do Espírito Santo. Só que cada pessoa, irmão, tem que ter uma educação, né? Como eu já pastoreei várias igrejas, eu já vi cada coisa que até o inimigo duvida, né? Por exemplo,
Eu vi um irmão que foi pregar uma vez e ele foi ungir a irmã, né? E ele, olha, varoa, hoje Deus vai te curar de todas as enfermidades do teu corpo, mas para isso eu preciso apalpar. Eu digo, não, precisa não. Você faz o seguinte, você ora de longe que a cura lá, o sangue bate, certo? O dom que Deus me deu não é apenas assim não, eu digo, então sente, né? Então as pessoas ficam aproveitando a espiritualidade e a ingenuidade das ovelhas e, né, a simplicidade das ovelhas, uma falta de conhecimento das ovelhas, e fica se aproveitando, entendeu? Então é por isso que eu sou um camarada muito meticuloso, assombrado, espantado, entendeu? Por isso que nesse púlpito aqui é ruim, hein? É ruim. E se chegar alguém aqui e vier com esse comportamento, vocês não se assustem que eu mando ele sentar, com toda a diplomacia, classe, amor e carinho. Mando mesmo. Porque igreja você tem que ter muito cuidado. Igreja aparece muitos aventureiros que gostam de se dar bem em cima da ingenuidade das ovelhas, né, que não conhecem as coisas, né? Mas eu espero que os irmãos tenham entendido o que é ser cheio do Espírito Santo, apesar do assunto ser evangelismo urbano, mas eu achei por melhor falar sobre o batismo no Espírito Santo que está em extinção dentro da igreja. Eu espero que os irmãos tenham esse desejo de procurar o batismo no Espírito Santo, buscar o batismo no Espírito Santo. Ok? Nós vamos contribuir.